Bom dia! Bom dia! Ha, ha, ha. Feliz dia, pessoas lindas aqui presentes e as que vão estar ouvindo a gravação também e vão praticar, né, realmente o seu riso, o nosso riso de cada dia. Então, se você está ouvindo a gravação, dê o seu like, compartilha para mais pessoas receber essa corrente do bem, que é o riso, e leva a saúde, a alegria, a felicidade às pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à segunda da felicidade, com a sessão completíssima do Yoga do Riso. Sintam-se que vocês estão no lugar certo, tá? Na energia certa, no momento perfeito. E como a gente começa a nossa segunda-feira, como nós começamos, do jeitinho que a gente ama, sorrindo, rindo, divertidamente, alegremente. Nós vamos brincar com algo que todo mundo conhece, mas que ninguém convida para brincar. O medo. Mas hoje aqui no Clube da Felicidade, até o medo ganha um papel. E hoje ele vira o nosso personagem divertido. Quantas vezes, né, o medo já tentou, né, te travar, de impedir de você de falar, de agir e de ser você mesma, né? Reflexiona sobre isso. Quantas vezes nós hoje vamos fazer algo diferente? Ao invés de fugir do medo, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para ele e dar um sorriso e dizer para ele, ó, vem cá, vamos rir juntos. Dentro de cada um de nós, sabe que existe uma força muito maior do que o medo. É a alegria, é a alegria. Ela é uma herança divina em cada um de nós. Está sempre esperando para ser reconhecida, encontrada e ativada. Ela precisa também ser exercitada. E com ela que nós vamos vibrar essa manhã. Vamos passar por uma experiência leve, divertida e transformadora, rindo com o medo divertidamente. E para conduzir essa experiência tão especial, apresento com muito carinho a nossa querida Celina Valderez, a Val do Riso, a Prof. do Riso. É uma alma linda, risonha, inspiradora, criativa. Muito obrigada, Val, pelo seu sim. Então, a sessão, o momento é todo seu, todo seu. Obrigada, Vera, obrigada. Obrigada. Bom dia. É maravilhoso a gente começar a semana com risada, né? E a ideia, então, hoje é a gente imaginar situações. Eu até estava pesquisando, eu resolvi fazer uma sessão em cima dos medos mais comuns que eu peguei na internet, né? Então, pode ser que as pessoas aqui que estão ouvindo a gravação ou que estão aqui na reunião não sintam medo de nenhuma dessas coisas, eu espero. Mas a ideia é a gente imaginar essas situações e a gente rir delas, né? Eu acho fantástico a gente aproveitar o riso no cotidiano, né? Nessas situações que nos desafiam muitas vezes. Mas, enfim, para começar uma sessão de yoga do riso, a gente sempre fala dos cinco pontos do que é o yoga do riso e as três razões principais para a gente praticar. Então, os 5 pontos, tá? Então, em primeiro lugar, o yoga do riso é um método onde qualquer pessoa pode rir sem motivo ou razão. Aqui a gente não usa piada, não usa comédia, a gente usa o que a gente chama de exercícios do riso, onde a gente usa a imaginação para criar situações e depois a gente enfrenta essas situações com riso, né? Bom, o segundo ponto. O yoga do riso é um exercício grupal, então o mais importante no yoga do riso é a nossa atitude. Então a gente convida as pessoas
a uma atitude alegre, infantil e brincalhona. Eu gosto de dizer, né, que o convidado principal da sessão de yoga do riso é a nossa criança interior. Bem, o terceiro ponto é que o yoga do riso, ele tem esse nome porque a gente aqui combina os exercícios do riso, que vocês vão, quem não conhece, daqui a pouco vai entender o que é um exercício do riso. A gente combina com a respiração profunda que o yoga nos ensina. Então, normalmente a gente ri só movendo os ombros, a gente só move essa parte de cima do peito, né? Então, quando a gente convida as pessoas a respirar no yoga do riso, a gente convida para fazer aquela respiração que move a barriga. A gente tem que sentir a barriga mover. Essa é a respiração do yoga. Bem, o quarto ponto é que o yoga do riso é baseado no fato científico de que, na prática, o nosso cérebro não distingue se a risada é espontânea ou se a gente está fazendo um riso exercitado, né? Então, não é necessário que essa risada seja estimulada por algo realmente engraçado. Então, isso eu acho um ponto super importante, porque muitas vezes as pessoas pensam, mas eu não tenho vontade de rir, coisa. O yoga do riso não é para ser engraçado. Yoga do riso é realmente para a gente exercitar o riso, a gente puxar esse riso que está escondido, né? Bem, e o quinto ponto, né, completando os cinco, é que o Yoga do Riso foi criado em 1995, numa praça da Índia, por um casal de indianos, o Dr. Madan Kataria e a esposa dele, Madhuri, ele um médico de família e ela uma professora de yoga. Então eram eles e mais 3 pessoas numa praça da Índia rindo de piadas, que em poucos dias se comprovou que piada não era um jeito legal, e aí ele começou a inventar os exercícios do riso. Bom, então esses são os 5 pontos importantes. E as 3 razões principais para praticar yoga do riso. Bom, em primeiro lugar, os estudos científicos comprovaram que os benefícios do riso são maiores quando a gente ri de 10 a 15 minutos todos os dias, né? Então, esse riso mais prolongado, ele faz com que o nosso organismo, o nosso corpo, libere neurotransmissores do bem. Mas isso precisa ter 10 a 15 minutos. Então, vocês imaginem, né? Que piada que nos faria rir 10 a 15 minutos, né? Então, por isso a gente faz os exercícios do riso. Vocês vão ver que vocês vão rir mais do que 15 minutos no somatório das risadas. Bem, e os benefícios são de várias ordens, né? Então, por conta desses neurotransmissores do bem, os benefícios são para o nosso corpo físico, mas também para o nosso corpo emocional, são de várias ordens. Bem, a segunda razão, a sessão de yoga do riso é um ambiente seguro para a gente rir, porque aqui a gente ri com os outros, a gente não ri dos outros. Então, muitas vezes na vida cotidiana, a gente deixa de rir de alguma coisa, ou deixa de rir espontaneamente, ou deixa de soltar aquela gargalhada, porque a gente acha que o ambiente não é propício, que as pessoas não vão entender. Aqui não tem problema, aqui cada um ri como quiser. Inclusive, se não conseguir nem sorrir, nem gargalhar, a gente tem um truque. A gente pode pegar um objeto qualquer, que no momento eu não tenho aqui, então eu vou fazer com o dedo, e colocar entre os dentes e fazer isso aqui. Ha, 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 ha. Que isso já faz com que o nosso cérebro entenda que está tudo bem. Isso é um sinal de que esses neurotransmissores do bem podem ser liberados, por incrível que pareça. E a terceira razão para praticar yoga do riso é que ao longo da vida o nosso riso vai minguando, né? Quando a gente é criança, a gente ri espontaneamente em várias situações, e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai sendo modelado pela sociedade, a gente vai aprendendo que não pode rir disso, daquilo, aqui, ali, né? E aí nosso riso vai encolhendo. Então, a proposta do yoga do riso é a gente desencolher o nosso riso. Bem, então, passadas essas informações básicas, né? Então, a gente passa para a prática. Então, o yoga do riso, a gente sempre começa a sessão ativando os pontos de acupressão que a gente tem nas palmas das mãos. Então, a gente vai bater palmas, convido vocês a bater palmas, e a gente acrescenta um ritmo. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. E o nosso grito de paz. Muito bem, yeah!
É. E a gente volta e meia dá uma paradinha para respirar. Então, a respiração pode ser de vários modos. Eu vou mostrar duas maneiras bem simples. Uma delas é a gente inspirar elevando as mãos, e quando as mãos estiverem lá em cima, a gente segura um pouquinho, e aí a gente solta e solta dando uma risadinha. Então, vamos fazer agora. Vamos lá, elevando as mãos, inspira, segura, segura e solta. Vamos fazer mais uma vez. Lembrem de encher a barriga. A barriga tem que mexer, tá? Então vamos lá. Inspira. Segura, segura e solta. E uma outra maneira é a gente respirar cheirando uma flor. Então a gente imagina que a gente tem uma flor bem cheirosa numa mão e na outra mão a gente tem uma vela acesa. Então a gente vai cheirar a flor e soprar a vela. Se meu gato deixar. Zeca, agora não é tua hora. É tua hora, Zeca. A aula é minha, não é tua. Ei, gato querido. Será Então assim? vamos lá cheirar a flor. Se a flor não despetalou com esse gato doido pulando em cima, vamos lá. Cheirando a flor e soprando a vela. Então tá. Bom, o Zeca vai querer participar de qualquer jeito, que se ele vem aqui tomar minha água, vocês acreditam? Gato metido, cai fora! Que coisa! A água do yoga do riso é mais gostosa, deve ser isso. Ih, hoje tem cheio de gato aí, ó. A Mari também. Eu tenho 3 gatos, mas só um é metido de gostar de aparecer na internet. Parece com o meu, com o Pepe. Laurinha. Então tá. Então vamos começar. Laurinha. E o primeiro exercício, a gente se saúda. Eu gosto de começar as aulas de yoga do riso unindo as palmas das mãos e a gente se saudando com o Namaste. Então vamos lá, a gente une as palmas das mãos e agora a gente ri, do jeito que vocês conseguirem. Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos tomar um golinho d'água para começar? Essa alegria, né, que reverenciamos, a alegria que habita em nós, o riso, reverencia o riso que habita em você. Arrastei! Então, agora nós vamos começar com nossos exercícios. Todos eles vão ser relativos a medo, tá? Então, a ideia é a gente imaginar a situação e a gente vai representar essa situação do jeito que a gente achar que tem que representar, tá? Porque o yoga do riso, na verdade, essas brincadeiras, elas são tipo um teatro, né? A gente vai, digamos, teatralizar as situações. Então, o primeiro exercício de medo que eu vou propor para vocês é o medo universal. É o medo da carteira vazia. Então, cada um vai imaginar do seu jeito como seria representar a gente olhando para uma carteira vazia e dando risada, né? Porque não é a gente chorando que a coisa vai resolver. Então, vamos lá, o medo da carteira vazia. Val, diga. Temos que falar com a Mônica como que se chama em Portugal a carteira de dinheiro. Ah, sim, sim. Pode ser bolso vazio também, como quiser. Então, a carteira onde vai o dinheiro. Bolso vazio. Bolso vazio. Aqui também é carteira vazia. É universal.
Universal. A gente vai olhar para ela, né, Val? Vai ver Isso aí. Então, vamos lá, 1, 2, 3. Peraí. Imagina! Pessoal, demos para essa risada. Agora a gente vai respirar um pouquinho. Vamos lá, vamos levantar os braços. Vamos lá, elevar os braços, inspira. Segura, segure. Vamos mais uma vez, eleva os braços, inspira. Segura, segura. Agora, bom, não sei como é que em Portugal chamam boletos, né? Mas isso é outra coisa universalmente assustadora, né? Então, aquela conta que a gente recebe pelo correio, ou pela internet, aquela conta que a gente tem que pagar que não se escapa. Então, vamos lá, agora a gente vai rir do medo das contas. Então, a gente vai também imaginar que a gente está recebendo uma conta, a gente está abrindo a conta, dá aquele frio na barriga, mas a gente vai rir. Então, vamos lá, 1, 2, 3, rir do boleto. Tomar mais um pouquinho d'água. E agora vamos respirar, cheirando a flor e soprando a vela. Por favor, não troquem, não vão cheirar a vela e soprar a flor, tá? Por favor. Vamos lá, cheirando a flor e soprando a vela. Cheirando a flor e soprando a vela. Então vamos lá, né? Aí agora tem o terceiro medo, que eu estava vendo na internet, que tá na categoria, né, dos medos mais comuns no mundo, né? Então é muito comum a gente encontrar pessoas com medo de altura. Então, de estar em lugares altos, né? Então vamos imaginar agora que a gente está num lugar bem alto e a gente está com aquele frio nas pernas, né? Mas a gente vai, aquele frio na barriga, a gente olhando lá de cima, mas a gente vai rir. Agora a gente vai rir desse medo. Então vamos lá, rir do medo da altura.
bem, muito bem. Muito bem. Nem precisou me arrepiar. Um golinho e uma respiração. Vamos lá, inspira. Segura, segura. Isso. Mais uma vez, vamos lá, inspira. Enchendo bem o abdômen. Isso. Exala. Agora tem mais um medo universal aí, né? Nem todo mundo tem medo desse bichinho, né? Mas tem aqueles bichinhos mais, às vezes, desse tamanho, cheio de pernas. Vamos rir do medo de aranha. Quem tem medo de aranha? Então vamos imaginar uma aranha na nossa frente. Não perto, por favor, vamos imaginar. É desse tamanho. Rir daquele bichinho, uma aranha rindo, né? Como seria uma aranha rindo? Ela tá rindo para nós, tá? Então vamos lá, vamos rir do mesmo de aranha. Vamos imaginar uma aranha desse tamanho aqui. Que aranhão! Ai, que medo! Ai, que medo! Tem a aranha agora rindo. Ai, que medo! Muito bem, muito bem. Vamos tomar mais um olhinho. E vamos respirar mais um pouquinho. Vamos respirar cheirando a flor. E soprando a vela. Cheirando a flor. E soprando a vela. Agora, tem um outro medo que é bem comum, que é o medo de espaços fechados. Tem gente que não entra em elevador porque tem medo de ficar no lugar fechado, né? Então, vamos lá. Hoje em dia tem aqueles aparelhos de tomografia, essas coisas que a gente tem que ficar lá dentro também, né? Oi, que é difícil a gente conseguir. Quem tem medo de lugar fechado fica lá dentro. Mas, enfim, vamos imaginar que a gente está num lugar fechado e a gente vai rir dessa situação. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Muito bem, muito bem. Eu começo a rir, a tosse é uma maravilha, né? Eu não sei se você tem no teu script aí, Val, mas um dos medos é de falar no microfone, né? Ah, sim, sim, aham. Eu tinha até falado no começo, né? É. A gente podia fazer esse agora, então, né? Já que você sugeriu. Vamos. Medo de falar ao microfone, medo de falar em público, né? É um medo muito comum. Então, vamos imaginar, que nem a Vera sugeriu, pegar o microfone, vamos imaginar que a gente tem que falar e a gente está gelado de medo, mas a gente vai dar umas risadas e vai enfrentar. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Medo de falar ao microfone. Medo de falar no microfone. Ih, eu não sei falar, não.
Muito bem. Muito bem, muito Eu, bem. Paixão. Yes, Yeah! Assim é yes. bonito. A gente vai ver quem que se identificou com algum, né, Val? É isso aí. Mas realmente, né? Para algumas pessoas, o microfone é como se fosse um animal feroz. Agora, a gente vai fazer um exercício em pé. Então, vamos imaginar que a gente está num avião. Tem gente que tem pavor, né? Tem gente que não anda de avião de jeito nenhum. Então, a gente vai rir do medo de voar. Cada um faça do jeito que achar que tem que representar o medo de voar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá. Ele está passando por turbulência. Muito bem. Muito bem, yes. Eu, pessoalmente, acho a turbulência a parte mais divertida da viagem, mas tudo bem, nem todo mundo pensa igual. Eu não passei por uma bem séria ainda. Não, eu nunca passei. Tu tá voando e daqui a pouco o avião dá no outro pico. Vamos lá. Então tem mais uns bichinhos aí, né? Tem um outro animal que muita gente tem medo, né? Então, esses dias tinha uma aqui no meu pátio. Eu moro no campo. Cobra. Ai, cruz! Vamos imaginar que a gente está vendo uma de Itacuja, né? De preferência indo longe de nós. Então, cada um imagina e representa do jeito que achar melhor como a gente agiria diante de uma cobra dando risada. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Olha a cobrinha. Muito bem. Eu vi muito com a Val quando ela mostrou a foto. Assim que ela viu, ela mandou no WhatsApp. Mas olha, a cobra desse tamanho mesmo, lá no quintal dela. Convidando a Val para rir. Era mais ou menos. Ela virou a cabeça para o meu lado, assim. Vem cá. Então, vamos lá. Tem mais 2 medos aqui na lista, tá? Então, vamos lá. Agora, eu sou enfermeira, né? Minha profissão, eu sou enfermeira. Então, agora a gente vai rir de uma coisa que muita gente tem medo.
não é propriamente da enfermeira, mas de uma coisa pontuda que às vezes a enfermeira segura na mão. Medo de injeção, medo de agulha. Então vamos lá, 1, 2, 3, vamos rir do medo de injeção. Ah, ah, muito bem, muito bem. Yeah! Vocês não sabem, Muito mas era bem. uma benzetacil, viu? É de ter medo Ai, mesmo. Então vamos lá. Vamos respirar mais um pouquinho. Inspira. Segura, segura. Isso. Mas a B12 injetável também. Ah, é ardida, né? Mais uma vez, inspira. Agora eu quero ver vocês representarem esse medo que eu vou propor para vocês. Prometo que é o último medo da lista. Como vocês representariam o medo de morrer? Que é a coisa mais certa de quem nasce, né? É que um dia a gente vai se despedir aqui desse lugar. Que a gente tenha uma morte bem tranquila. Mas vamos imaginar, como é que a gente podia imaginar, hein? Medo de morrer. Vamos imaginar que a gente vai morrer dando risada. É isso que eu desejo. Encarar a despedida dando risada. Mas vamos ver. Mas a gente tem que representar esse medo, sentir esse medo. E aí a gente vai resistir a esse medo com risada, responder a esse medo com risada. Vamos lá? Então vamos lá. 1, 2, 3. Ó, Visualize o cadáver. Oh, meu Deus. Uma caveira. Visualize o rosto e ria. Então vamos lá. Tomar mais um golinho. Vamos respirar mais um pouquinho, cheirando a flor, soprando a vela. Vamos lá, cheirando a flor. E soprando a vela. Cheirando a flor. E soprando a vela. Agora, pessoal, a gente vai passar para um outro momento da sessão de yoga do riso, que a gente chama de meditação do riso. Então, a meditação do riso, a gente se coloca numa posição bem confortável e a gente vai rir sem exercícios. Só que aí, da meditação do riso, depois de 1 minuto, 2 minutos no máximo de meditação do riso, eu vou convidar vocês para fazer um relaxamento, mas aí eu vou explicando, tá? É mais uma visualização.
Desse relaxamento, a gente vai passar por uma visualização pela paz mundial. E aí depois eu chamo para todo mundo, né? Terra chamando. Aí a gente vem, à medida que a gente volta para o normal, digamos assim, a gente termina a sessão fazendo o que a gente chama de aterramento, tá? Então, a meditação do riso, eu gosto de fazer de olhos fechados, mas cada um faz do jeito que achar melhor. Quem pode, gosta, pode fazer deitado, se tiver possibilidade. O pessoal que está aí no trabalho, né, por favor, é melhor fazer sentado, né? Daqui a pouco vão chamar para o trabalho. O bom para mim da risada é que solta tudo que está preso. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, meditação do riso. 1, 2, 3, vamos lá. Vamos rir sem exercício. Vamos lá, 1, 2, 3. Inspira. Inspira profundamente. E agora a gente vai imaginar que nós estamos num lugar lindo, no meio de uma floresta, e nós vemos uma cachoeira, e nós vamos até lá, e essa cachoeira é de águas termais, são águas morninhas. Então a gente coloca a cabeça embaixo dessa cachoeira, e essa água vai caindo morninha sobre a nossa cabeça, vai escorrendo pelos nossos ombros, e onde essa água passa, ela deixa uma sensação de leveza, ela vai soltando cada pequeno músculo do nosso corpo, ela vai escorrendo pelo nosso rosto, vai suavizando a nossa expressão facial, vai relaxando desde o nosso couro cabeludo, relaxando a testa, os olhos, nariz, a boca. Vai relaxando o pescoço, os ombros, as costas, o peito, a barriga. Vai relaxando o quadril, vai descendo pelas nossas pernas, relaxando as nossas pernas até os nossos pés. E agora, nosso corpo está leve e nós somos convidados a flutuar acima do nosso corpo. E aos pouquinhos nós vamos imaginando que nós estamos saindo do lugar onde nós estamos, saindo da nossa casa e olhando ao nosso redor, e a gente vê agora a nossa vizinhança, o nosso bairro, e a gente vai subindo lentamente. E à medida que subimos, vamos espalhando a nossa risada até onde a nossa vista alcança.
E vamos subindo agora acima da nossa cidade, acima do nosso estado, acima do nosso país, do nosso continente, e continuamos subindo e rindo, e agora nós saímos da atmosfera e estamos agora flutuando ao redor do planeta Terra. E o que nós encontramos aqui? Nós encontramos uma imensa roda de pessoas risonhas que abrem a roda para que nós entremos. E a gente pega a mão de uma pessoa à nossa direita, à nossa esquerda, olhamos para a roda e percebemos que são pessoas de todas as idades, de todas as nacionalidades, de todas as crenças. E a gente percebe que o que realmente une essa roda é um desejo de paz, porque no peito de cada um vibra uma luz que aquece, uma luz que traz paz para quem está na roda. E agora a gente olha para o nosso planeta, que está girando lentamente à nossa frente, e nós nos deixamos encantar com as belezas do lugar onde nós moramos, com as belezas do nosso planeta, com as nuvens, com os mares, com as florestas, com as cidades. E agora a gente vê alguns lugares onde ainda é noite, lugares onde já é dia. E nós percebemos em todos esses lugares, lá embaixo, lá na Terra, pessoas que, assim como nós, aqui nessa roda, têm um desejo sincero e genuíno de paz para o planeta. Tem um desejo sincero e genuíno de que toda a humanidade se dê as mãos, que haja solidariedade entre os povos, entre os vizinhos, entre os compatriotas, mas entre todos os membros dessa grande família do nosso planeta. Somos todos terráqueos, somos todos filhos dessa mesma terra, a quem agradecemos, porque sabemos que o nosso corpo é feito de terra, o nosso corpo é feito dos elementos que essa amorosa estrutura universal, que é, né, que faz parte do universo, que essa amorosa estrutura chamada Terra proporcionou. Então, agora nós respiramos profundamente e vamos nos despedindo dessa roda, olhando para um lado, para o outro, sorrindo. Inspiramos profundamente e vamos retornando. Retornando agora para a atmosfera, retornando para o nosso continente, retornando para o nosso país, retornando para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa vizinhança, para a nossa casa e para o nosso corpo. E lentamente vamos movendo os dedos dos pés, os dedos das mãos, e nos preparando para abrir os olhos, cada um no seu tempo. Terra chamando, terra chamando. Todo mundo aqui, todo mundo voltou, ninguém ficou lá por cima. E aí, pessoal, como estão? Como estão? O microfone está fechado, podem abrir para falar, né,
Oi, como estão, né, Val? Se foi e voltou. É, isso aí, quero ter certeza que está todo mundo Bom aqui. De como dia, estão? muito obrigado. Eu estou flutuando, tô leve, solto, sem medo, livre, sem nada, tranquila, serena. Espero que a semana seja assim, realmente flutuante. Foi maravilhoso. Que Gratidão, bom, queridas. que Muito bom. obrigada. Obrigada. Obrigada, Bom, Mônica Mais Gá. Um abraço a alguém? todos aí. Nosso muito tá obrigada. bem. Agora foi mesmo no tempo certo, agora temos que ir trabalhar um Então, bem bocadinho. rapidinho, vamos fazer o aterramento. O aterramento é só isso aqui, ó. A gente coloca as mãos assim, ó, e a gente faz ho, ho, Oh, oh, ha, ha. ho, ho, Oh, ha, ha, ha. ho, Oh, ho, oh, ha, ha. ho, ho, ha, ha, Oh, ho, ho, ha, ha, ha. ha, ho, Oh, ho, oh, ha, ha, ho, ho, ha. ha, Oh, ho, ho, oh, ha, ha, ho, ha. ho, Oh, ha, oh, ha, ha, ha. Oh, oh, ha, ha. Muito bem, muito bem. Yeah! ó, pessoal, um abraço para todo mundo. Abraço, Mônica. Um abraço bem forte, bem apertado. Bom Obrigada. trabalho, uma boa Feliz semana. semana, feliz semana. A Mônica esteve com a gente aqui, com a turma dela de Portugal. Anda a turminha a primeira vez. A querida Regina também. Como foi para você, Regina? Ah, foi muito legal, eu adorei. A gente sai mais leve mesmo, né? Foi muito legal mesmo. Muito Que bom. obrigada. Gratidão, pessoal. Grata. Gratidão, gratidão. Mari também já está nos levando com ela no trabalho. Gratidão, Gratidão. gratidão, gratidão. Então, Val, por essa experiência maravilhosa, né? Que gratificante essa experiência. Vera, Obrigado. Oi, Vera, bom dia, oi, bom dia, Marcela. menina. Sim, Eu estava pode- aqui, não pude abrir a câmera, mas eu quero falar, parabenizar a Val. Eu acho ela uma linda, uma fofinha. E hoje, então, parece uma menina, né? É a criança interior, Maricele. Parece uma menina nos exercícios. Os teus exercícios, a tua sessão, Val, a tua guiança, eu já percebi em mim que eu fico praticamente não é fazendo, eu só te olhando e rindo. E rindo não é como no exercício, é olhando você conduzindo. Muito linda, parabéns, muito obrigada, viu? Achei também Obrigada, muito querida, linda a obrigada. Mônica lá no trabalho, né? Essa oportunidade de estar com os colegas de trabalho e poder acompanhar uma sessão de yoga do riso. É, Acho que foi muito é legal. muito. Tem um dia diferente, especial, né? É, muito Muito legal. obrigada, viu, Val? Obrigada, querida, obrigada. Obrigada, Maricélia, a Marlene, a Adélia também esteve aqui com a gente, mesmo não podendo abrir a câmera, o micro, mas fica lá, vibrando para o universo. E o universo, né, agradece. Então, a presença aqui, eu agradeço, né, a presença, muitíssimo obrigada pela brilhante presença, né, que sejam vocês sempre muito felizes, muito risonhas, porque o mundo agradece. E o Ele riso agradece e rejuvenesce, meninas, rejuvenesce. Uma linda semana, com muita rejuvenesce. alegria. Obrigada, Délia. Obrigada, Adélia. Então, vivemos essa experiência e desejo que vocês, né, coloquem o medo a dançar, coloquem o medo a dançar e divertidamente, e assim que o riso nos lidera sempre. Muito bem, muito bem. Yeah! Feliz semana. Beijos. Muito Obrigada. obrigada. Bom dia, boa semana para Bom todos. Deus dia. Boa semana abençoe. para Tchau, todos. Tchau, Amém. tchau. Tô indo. Tchau, Bye, bye. tchau. Beijo.